ficamos de ler aqui, né? Vamos ler de novo essa passagem com unidade 3, conteúdo do culto, os elementos e circunstâncias, né? Falando do rei Acás, que ele ficou fascinado do modo da adoração dos povos vizinhos. Aí ele foi arrumar sarna para se coçar, né? Qual página que é? É a página 8, unidade 3. É sobre isso que nós estávamos falando, inclusive, irmãos. A gente não pode... por exemplo, queridos, ó, tudo na Bíblia tem direção. Então, lembra da arca? A arca era feita de uma maneira. Quem deu a direção? Eu estou falando da arca da aliança, não é a arca de Noé, mas a arca de Noé também. Quem deu a direção da que forma deveria ser construída a arca de Noé? Quem deu as medidas? Quem falou onde ia colocar a janela? Dentro do mar, por dentro, por fora? Quem deu? Deus. E Noé fez direitinho, do jeito que Deus falou. Quem era para entrar? Quem deu a direção? Deus. Quando se constrói o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés, o templo, quem deu a direção? Quem deu as medidas? Deus. A arca da aliança, quem deu as medidas? Quem falou que era para colocar dentro? A vara, o maná, as placas com os mandamentos. Quem deu a direção? Deus. Inclusive de que forma deveria ser carregada a arca, sim ou não? Como deveria ser carregada a arca? Por isso que tinha as verbas. Só que aí Uzá e Aió tiveram a ideia fascinante, junto com o rei, de carregar numa carruagem nova, um boi novo, aquela coisa. Só que aí deu uma cambaleada e foram levar a mão. A princípio é uma coisa boa, não vamos deixar cair. Mas o que aconteceu? Morreu fulminado. Por quê? Não foi assim que Deus estabeleceu. Então, a mesma coisa é o culto. Nós não podemos inventar moda. Nós temos que ter base bíblica, né? E o Acás, ele vai arrumar sarna para se coçar. 2 Reis 16, quem já abriu, diga aleluia. Quem não abriu, diga misericórdia. 2 Reis 16, versículo 10. Lembra que nós lemos semana passada sobre o rei Uzias? Quem lembra sobre o rei Uzias? É Uzias. Lembra? Que ele foi queimar incenso no templo? Mas não era tarefa para ele, lembra que nós lemos? Sim. Porque Deus tinha falado que quem tinha que queimar incenso era quem? Sacerdote. Aí foi inventar moda. Então não podemos inventar moda. 2 Reis 16, do 10 em diante. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, Alá. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou o sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado em Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse a Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou. O que ele fez? Tirou da casa. Então ele pega algo que foi instituído por Deus, algo que foi dado direção por Deus, ele acha uma coisa que para ele era mais bonita, para ele era melhor, para ele era diferente, fala, o seguinte, vamos tirar aquele altar que está lá, vamos colocar um que eu vi lá na Síria que eu achei mais bonito. Tirou dentre o altar e a casa do Senhor, e pôr ao lado do altar da banda do norte. Então lá, do rei Acás, ele foi começar aqui a criar moda. Vamos fazer do outro jeito, o outro jeito mais bonito. Então nós não podemos criar moda, nós não podemos criar modinhas, modismos, né? E trazer para dentro do culto, para dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? Eu sei assim, eu sei que no que diz respeito a algumas situações, a igreja sim, tem uma câmera, tem uma situação, né, fazer um culto ao vivo, tudo isso não faz parte. Tudo isso faz parte. São ferramentas que nós devemos usar. Isso não é errado. O que nós não podemos é ver coisas no mundo, né, que agradam as pessoas, trazer para dentro da igreja, porque isso agrada. Aí é complicado. O que mais aqui, ó? Vamos ver mais algumas referências aqui, ó.
Isaías 29, 13, você vai dizer lá. Vamos ver Isaías 29, 13 primeiro, que é a profecia. Isaías 29, 13. Isaías, Jeremias. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, naquele tempo, no tempo de Isaías Isaías é conhecido como profeta evangélico, porque é o profeta que mais vai trazer profecias do Novo Testamento, dos evangelhos. Muitas das profecias de Isaías, Jesus vai falar, e hoje se cumpriu, hoje está se cumprindo, tá? Então Isaías está falando de um povo que se aproxima com o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, e que estavam ali se envolvendo, né? Somente em mandamentos de homens, em que eles tinham sido instruídos. Jesus, né, vai dizer aqui em Mateus 15, ó, Mateus 15, versículo 1. Então, você pode ter já lembrado ou pensado de algumas seitas, de heresias, que dentro do culto se valoriza muito mais aquilo que o homem estabeleceu. No sentido de, você pode sentar aqui, você senta ali. Esse tipo de roupa não pode entrar, esse tipo de roupa não pode entrar. Com essa roupa pode adorar, com aquela roupa não pode adorar. Olha, se o seu cabelo estiver de um jeito, você não pode adorar a Deus. Ou se você tiver com isso aqui no corpo, você... sabe? Coisas assim. Né? Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, repreendendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldizer o pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe e oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías, ela está fazendo menção do versículo que nós lemos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Está vendo, irmão? Existe adoração. No caso deles lá, dos fariseus, dos saduceus, existia adoração, mas era em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Como é que começa a conversa? Nossa, os discípulos não lavam a mão. Jesus falava para o filho: vocês estão desprezando o honrar pai e mãe, vocês estão desprezando, vocês vão falar disso aqui. É disso aqui que vocês estão falando? Vocês estão preocupados com lavar, vocês estão preocupados com isso, vocês estão preocupados com roubo, vocês estão preocupados com cerimônias, vocês estão preocupados com ritos. E vocês estão esquecendo o que é importante. Lembra que nós vemos semana passada, Mateus 23, ai de vós, fariseus, espírito de dar o dia do hortelã, do comigo, doendo, e desprezar o mais importante, a justiça, a fé, o amor, tudo mais. Então, muitas vezes, amados, nos cultos, nas reuniões, nas assembleias, nas congregações, o que está se valorizando ali? Não é santidade, não é fidelidade, não é o amor a Deus, não é o que está dentro do seu coração. Peraí, que roupa que você está vestindo? Tem igreja que, dependendo da roupa que você está vestindo, você não entra, querido. Você não entra. A pessoa fala: Deus, mas semana que vem você bota outra roupa. Aí, não importa como é que está o coração. Não importa como é que está o coração. Aqui você não pode sentar, você tem que sentar aqui. Não importa como é. Vocês estão entendendo, irmão? Será que esse tipo de culto está agradando a Deus? Introdução. Na lição anterior estudamos sobre como oferecer um culto que agrada a Deus e vimos sobre o princípio revelador do culto. Hoje vamos detalhar a aplicação deste princípio, aprendendo sobre os elementos e circunstâncias do culto. É aquilo que a gente está falando, irmão.
os elementos que são do culto. Ideia central. A adoração deve ser acompanhada de reverência a lá. O que tem que se ter? Reverência. Lembra que nós falamos no final? Temor, respeito, amor, devoção, regozijo em Deus, que deve ser fundamentada e regulada de acordo com as Escrituras e os princípios estabelecidos por ela. Desta forma, temos a segurança em não nos desviarmos da vontade do Senhor. Quem pode ler essa parte para mim? Aqui o objetivo? Isso. Ao final dessa lição, o leitor estará em condições de saber, através da aplicação do princípio regulador do culto, definir quais são os elementos e circunstâncias do mesmo. Ser comprometido em servir ao Senhor no culto, da forma como Ele estabeleceu, e agir, se alegrar e regozijar na adoração, compreendendo e tendo prazer em participar de cada um dos elementos do culto, conforme estabelecidos por Deus. Pode continuar. Motivação. Quando nos empenhamos em estudar sobre o culto que agrada a Deus e sua execução propriamente dita, muitas vezes nos questionamos sobre qual a motivação, a razão e a justificativa e benefícios em se aplicar o princípio regulador do culto. Um dos pontos mais importantes do princípio regulador é o fato de que ele nos força a procurar a direção de Deus para o culto. Somente a Deus pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais os pecadores se aproximam dele em adoração. Deus zela por seu culto e quer que o adoremos no espírito e em verdade, com simplicidade e singeleza de coração, sem invenções humanas que impregnam ou contaminam o culto. Podemos ter a segurança de estar debaixo da vontade do Senhor e não nos desviarmos, pois vivemos em uma cultura contemporânea atraída pelas novidades e fascinada pelo entretenimento. Quando estamos fundamentados exclusivamente na Bíblia, encontraremos uma pureza maior no culto, sem as extravagâncias próprias da imaginação humana. Amém. Então ele vai fazer aqui uma introdução, dizendo que o mundo está cheio de novidades. O mundo, cada dia parece uma novidade, né? Para atrair pessoas para determinadas situações, mas o que nos deve atrair para adorarmos ao Senhor deve ser a palavra, deve ser o Senhor, deve ser os princípios da palavra de Deus. O que nos deve atrair a adorar a Deus é o próprio Deus. Elementos de culto. No culto público a Deus constam elementos, que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras, nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo. Então, o principal objetivo do culto, né? A gente está cansado de falar aqui, é adorar ao Senhor. Salmo 96, 9, a base bíblica. Então, o primeiro objetivo do culto, adorar ao Senhor, é o primeiro. Então, o que deve, quando uma pessoa pergunta, você vai fazer na igreja? Eu vou adorar a Deus. Primeiro objetivo. Você pode fazer um monte de outras coisas, mas o principal, né, é adorar a Deus. Salmo 96, 9, e diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele com todos os moradores da terra. Segundo, render-lhe graças e louvor. Salmo 100, versículo 4. Quem pode ler para mim? Entregue por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Olha que tradução bonita, ó. Lê de novo, filha. Entregue por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Olha aqui dentro. Então nós já vimos aqui que o propósito primeiro é adorá-lo. Segundo, render-lhe graças, agradecer ao Senhor, se derramar na presença dele por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito. O que mais? Dar a conhecer as suas petições. Isaías 56, 7. O que diz lá?
6:56:7. Quem pode ler? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Amém, irmãos? Para todos os povos. Isso. Minha casa será chamada casa de oração. E na oração nós pedimos, na oração nós agradecemos, intercedemos. Amém? Amém. Edificar-se internamente. Nós somos edificados no culto também, irmãos? Somos. O culto é para Deus. O culto é para o Senhor. A motivação de estarmos na igreja é adorar a Deus. Mas nós somos edificados? Claro que nós somos. Somos edificados pela palavra, somos edificados pelos louvores. Deus fala conosco, né? Vamos abrir uma referência aqui, ó. Efésios 4:16. Assim como um carro, irmão, ele não anda sozinho, precisa de um posto de gasolina, né? Para abastecer. Nós somos edificados na casa de Deus, nós somos cheios, nós somos abastecidos. A gente sai renovado, né? Da casa de Deus, do culto. Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas juntas. Aonde que está o corpo? O corpo está presente aonde? Na igreja, querido. É na igreja. Todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de que cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação. Aonde nós vemos o corpo de Cristo? Na igreja, amado. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo sempre fala. Jesus é o cabeça e o corpo está na terra. E anunciar o evangelho ao mundo, né? Tem essa referência de 1 Coríntios. Mas eu coloquei aqui uma referência de Mateus 28:19, que é o ID do Senhor. O ID é para quem? O ID é para a igreja, amado. No final das contas, o que nós temos que fazer como igreja? Evangelizar. Na igreja nós somos curados, discipulados e enviados. A gente é curado, é tratado. Somos discipulados. Sim ou não? Sim. E depois qual que é o nosso propósito? Evangelizar, cara. Trazer pessoas para o Evangelho, para a presença de Deus, para serem tratados, cuidados. Os elementos de culto são as partes deste, sujeitos ao princípio regulador de culto, ou seja, só pode existir um elemento do culto, se ele for ordenado na Bíblia, aquilo que nós conversamos, irmão, né? Só podemos colocar algum culto se ele for ordenado na Bíblia. Elementos são atividades no culto determinadas pelas Escrituras. As igrejas devem estar empenhadas em sempre reformar seus cultos, no sentido, amado, de trazer 100% a vontade de Deus, né? Esse reformar. Em busca da simplicidade bíblica. Em vez de empenhar para adicionar elementos e formas de culto estranhos à palavra de Deus, em nome de modernidade, contra a hostilização e agradar a homens. Alguns elementos do culto, conforme encontramos na palavra de Deus. Orações, encontramos na palavra de Deus, sim ou não? A irmã acabou de ler, minha casa é chamada casa de oração. Afinal de contas também, eu não sei se você já recebeu aí essa mensagem, se não recebeu, você vai receber. Dia 7 de setembro nós vamos ter 12 horas de oração na igreja. Já recebeu a mensagem, irmão? Convocação para estar em algum horário na igreja. Isso, 12 horas, viu? Leitura da palavra de Deus, nós encontramos nas Escrituras isso aqui acontecendo? Sim, nós encontramos. Pregação da palavra de Deus, nós encontramos, irmãos? Sim. Encontramos. Cantar salmos, hinos e cânticos, nós vemos lá várias referências nos salmos. Celebração da Santa Ceia, está na palavra de Deus, irmão? Sim ou não? Sim. Domingo você vai ler de novo aquele famoso texto de Coríntios 11, né? Ministração do batismo, nós encontramos a palavra, sim ou não? Sim. Encontramos. Juramentos religiosos. Esse juramento ele pode ser o quê? Como um casamento, por exemplo. Amém? Casamento. Votos, jejuns solenes, ações de graça em ocasiões especiais, campanhas, encontramos? Encontramos. Apresentação de crianças, encontramos. Oi, filho? Quinta-feira começa uma campanha. Ah lá.
De fé, né? Eu vi, olha lá que benção. Mãe de fé. A apresentação de criança, encontramos? Sim ou não? Jesus foi apresentado no templo. Testemunhos, nós encontramos, irmãos? Sim. Encontramos. Então, tudo isso aqui faz parte do culto. Né? Agora vamos ler aqui, eu vou dar um trabalhinho para vocês. Considerações finais aqui desse tópico 3. A aplicação do princípio pegador do culto leva-nos à confiável posição de estarmos debaixo da vontade do Senhor. Por este princípio, aprendemos das Escrituras que Deus estabeleceu os elementos através dos quais Ele quer ser adorado no culto público. Mas para o bom andamento do culto, existem circunstâncias que dizem respeito aos passos envolvidos na implementação e aplicação dos elementos, que são dependentes deles. Amém? Então, vamos dar uma paradinha agora, que a gente já chegou no tópico 3 e a gente tem o 4 e o 5 pela frente, que eu pretendo terminar na próxima aula, para que a gente possa fazer a prova depois na última. Então, eu vou dar um trabalhinho para vocês.